Glória a Jesus. Quero cumprimentar todos os irmãos que aqui estão e os irmãos também que acompanham pela internet com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 9, versículo 9 em diante. A epígrafe vai dizer que é a vocação de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim as Escrituras: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de remédio os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Quem tem assento pode assentar. Eu gostaria da sua atenção tentarei falar em 15 minutos aqui aquilo que Deus, com o Espírito, transmitiu ao meu coração. Quero agradecer ao pastor pelo convite para estar ministrando esta noite. E eu tenho estudado alguns personagens bíblicos, e eu pensei comigo mesmo que quando eu tivesse oportunidade eu ia falar um pouco acerca desta vocação de Mateus a seguir Jesus. Mas é inevitável falar de Mateus sem antes falar de Jesus. Não existiu nenhum homem que palmeou essa terra, nenhum profeta, nenhum sacerdote que falou como Jesus falou. Jesus tocava em corações e mente, os irmãos sabem, corações e mente que tinha grandes barreiras, muros levantados, preconceito cultural em si próprio. Mas toda vez que essas pessoas ouviam a palavra de Deus, essas barreiras eram jogadas por terra quando a pessoa ela dava credibilidade na palavra que Jesus falava. Eu olho para os evangelhos, irmãos, e especialmente o evangelho de Mateus, que é o mais judaico de todos os outros 3 evangelhos, ou dos 4 evangelhos, e vejo uma tensão, como eu falei com os irmãos, na outra vez que estive aqui falando com os irmãos, uma tensão política, religiosa, espiritual muito grande. Os irmãos sabem, que são leitores da Bíblia Sagrada, que aqui estava dominando Roma, como eu falei com os irmãos, que Pompeu tinha tomado a cidade da Judéia. E Jesus ele vem numa caravana de maratona de curas e libertações de enfermos físicos. Jesus tinha acabado de curar um paralítico. Antes do paralítico, Jesus tinha ressuscitado a sogra de Pedro. Mas acontece que quando Jesus ele pega o barco e vai para uma outra margem, na cidade aqui, onde estava Mateus, Jesus encontrou com um homem importante, um homem que trabalhava para Roma, que era considerado pela nação judaica um traidor. Mateus era um homem de posição
exacerbada, irmãos. Vocês conhecem a história. A Bíblia não dá muito detalhe da biografia de Mateus, mas se você estudar paralelamente e conferir a posição dos coletores de impostos, eram homens importantes, porque ele trabalhava para o Estado. A Bíblia vai dizer, e você vai conferir, que normalmente os coletores de impostos, ele andava com a guarnição de soldado, porque ele tinha alguns dinheiro com ele. E Mateus, a Bíblia não diz, mas eu penso, eu aquilato, eu historio, que Mateus ele andava na cidade onde ele passava, bem arrumado, bem trajado, mas Mateus estava doente. Jesus tinha acabado de curar um paralítico. Jesus estava curando enfermidades físicas, mas Mateus estava doente da alma. Nós estamos estudando na escola dominical. Hoje o professor, o pastor ensinou com muita graça. E domingo passado eu não vim, mas tomei conhecimento também que o professor ensinou muito, com muita graça. E nós temos aprendido muito sobre a necessidade de entender o homem interior. Irmãos, esse homem aqui, ele estava enfermo da sua alma. Um homem de posse, de posição. Mateus não tinha amigo entre os seus companheiros de cultura. Mas Mateus, aonde ele ia, que tinha romanos, ele era bem quisto. Mas ele sofria a pressão cultural. E a Bíblia vai dizer que Jesus, passou e chama Mateus e faz um convite para ele. O texto não diz, mas eu imagino, eu penso, que quando Jesus olha para Mateus sentado na coletoria, Jesus olha para dentro da alma de Mateus. Não foi apenas um convite, vem. Jesus olhou a necessidade da vida daquele homem. Porque o texto vai seguir e vai dizer que Mateus larga tudo para seguir Jesus. O que eu aprendo aqui com essa vida de Mateus? Que ele teve fé e disposição em seguir a Cristo. Não basta só termos fé em Jesus. Nós temos que ter disposição em servir ao nosso Deus. Ou entregar de fato a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso intelecto, o nosso coração ao serviço ao Senhor Jesus. Nós aprendemos hoje aqui de manhã que a entrega para Deus, ela tem que ser de maneira por inteira. Ora, irmão, você acha pouca coisa abandonar tudo que ele tinha e seguir a Jesus? Seguir a Jesus aqui no contexto de Mateus significa dizer, deixar posição. Seguir a Jesus aqui no contexto de Mateus significa dizer, subjugar o meu ego. E Mateus então, ele larga tudo e ele segue a Cristo. Houve um propósito na vida de Mateus. O evangelista Janta publicou hoje no grupo da igreja, e uma palavra que o pastor falou, e pastor Jeremias, e ele falou assim, às vezes a água do rio da vida está passando do nosso lado, e nós não damos atenção. Não sei se os irmãos viram, mas é interessante ver isso aí. Às vezes a água do rio da vida está correndo do nosso lado, mas nós não estamos tendo disposição para pegar água. Nós temos fé, mas às vezes não tem uma disposição para a mesma. Paulo fala da fé. Tiago fala da disposição daquele que tem fé. Então eu tenho que me posicionar, Clemenson, eu tenho que me posicionar diante de Deus, para que Deus me dê disposição para me largar aquilo que impede de eu seguir a Jesus. Ô irmãos,
eu insisto em convidar e desafiar os irmãos a participar da escola dominical. O professor nos relembrou aqui hoje, nesta manhã, que não dá para servir a Jesus pela metade. Não é que você vai ser um fanático, ou um hiper, super, plus espiritual, mas é justamente se entregar a Deus por completo. Eu lembro de uma canção que o rapaz que vinha na cadeira de roda falou para o pregador: pregador, será que Deus aceita um homem pela metade? E ele falou assim: Deus aceita um homem pela metade, mas que se entrega por completo a Deus. E às vezes nós precisamos dessa disposição e com esse propósito. A segunda atitude de Mateus, ao seguir Jesus, ele leva Jesus para a sua casa. Olha que interessante, irmãos. Mateus, publicano, injusto, odiado. É ruim, irmãos. No caso de Mateus, ele era odiado com razão, mas é ruim ser odiado. Energia negativa, pessoas tóxicas à sua volta te passam energia ruim. Imagina a alma desse Mateus. A nação inteira odiando Mateus. Imagina a vida desgraçada que esse homem estava vivendo. Ele recebeu Jesus com tanto ânimo e disposição que ele levou Jesus para a sua casa. Lucas vai dizer, Mateus não registra, mas Lucas vai dizer que ele faz uma festa. Lucas capítulo 5 diz que ele faz uma festa e convida as outras pessoas para conhecer Jesus, para saber quem é aquele homem que tocou na sua alma. E a pergunta que eu tenho que fazer, inevitável, quando eu olho esse texto é: eu pego Jesus, ou eu tenho Jesus só aqui, na reunião entre os irmãos, ou eu tenho Jesus no meu lar? Ou eu tenho Jesus na minha intimidade? Ora, irmãos, ter Jesus aqui na igreja é muito bom. A mulher estava precisando de um milagre. O profeta não perguntou qual era a condição dela, só perguntou assim: declara-me o que é que tu tem em casa. Declara-me o que é que tu tem em casa. A vida cristã, irmãos, ela é de fé em fé e de glória em glória. Os personagens da Bíblia, irmão, inevitavelmente, eles nos representam. Eu estou lendo a história de Jacó, de Mateus e outros, mas eu estou lendo a minha própria história. Às vezes nós nos comportamos exatamente igual a algumas pessoas que estão aqui no caminho. Mas glória a Deus que Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, e Ele será eternamente. Jesus continua curando enfermidades físicas. Jesus continua curando enfermidades da alma. O professor falou que hoje de manhã, e a hora se vai, é que existe enfermidade que, se Jesus não curar, obviamente, que Ele cura, mas tem os médicos também para trazer algum remédio. Mas antes de procurar, eu não sou saudosista não, irmão, mas eu lembro que a minha mãe está me ouvindo, que quando a gente estava enfermo, minha mãe era uma crente e continua sendo, antes dela dar o remédio para nós, minha mãe orava primeiro. Por que há muita gente doente hoje? Falamos hoje cedo. Por que há muita gente se mergulhando na depressão?
Pessoas que fizeram assim, eu aceito Jesus. Por quê, irmãos? Esqueceram de colocar Deus em primeiro lugar. Esquece de seguir a Jesus de fato e colocar Jesus em primeiro lugar. O nosso recurso antigamente, e continua sendo, mas nós nos afastamos um pouquinho, era só a misericórdia de Deus e contar com a ajuda espiritual. Não dava tempo de eu ligar para ninguém. Nós tínhamos que orar e Jesus fazia e curava. Agora eu pergunto aos irmãos e responda para você mesmo: Jesus mudou, irmãos? Jesus continua sendo esse Jesus que curou, ressuscitou a sogra de Pedro, que curou uma mulher de uma febre doente, uma febre profunda, melhor dizendo, mas também curou um lunático. Deixa o Espírito Santo de Deus falar na sua vida. Eu queria terminar, mas eu preciso continuar aqui. E ele chama Jesus para a casa dele, faz uma festa. E levou alguns elementos. Junto na mesa estava com Jesus algumas pessoas, alguns críticos, algumas pedras de tropeço que faz parte do caminho. Mas Mateus não estava nem aí, irmãos. Mateus, a biografia de Mateus, ela é muito profunda. Ela é curta, mas ela é muito impactante. Porque Mateus seguir Jesus significa ele ter que encarar os irmãos judeus. Mateus não estava nem aí. Ele queria seguir Jesus. Ele se despiu de preconceitos culturais, religiosos e abraçou a Jesus. E existia aqui algum grupinho aqui de fariseus, e a Bíblia vai dizer que os discípulos também. Ficou meio assim porque Jesus sentou na mesa com pecadores e comeu na casa de um publicano, um traidor da nação. Ô irmãos, o que Deus faz, né, na vida do ser humano. Eu morei em bairro muito complicado. Eu já vi pessoas... Os irmãos também devem ter essa experiência, né? Mas vou dizer a minha, eu já vi pessoas perigosíssimas. Que no meu estado, no Espírito Santo, se você olhou para a pessoa e ela não gostou, ela te responde dizendo: o que você está querendo? Eu já vi pessoas perigosíssimas, dobrar o joelho e aceitar Jesus, como diz o pastor, que hoje cedo virá uma seda. Porque o amor de Deus encontrou a alma dele. O rio da vida estava passando. Às vezes tem pessoas enfermas, doentes em nossa casa, no nosso lado. E a gente tem a oportunidade de comunicar a vida para outra pessoa. Acontece comigo direto. Eu contei uma experiência, já estou terminando, para minha esposa, que me aconteceu no domingo. Uma jovem, uma menina nova. E ela sentada com a criança no colo, eu cortando o cabelo. E ela falou que estava se sentindo nada. Arrasada. Trabalhando demais. Mas estava enferma da alma dela. Estava enferma a sua alma. O rio da vida estava passando. Eu tive que aproveitar a oportunidade. Agora, se eu, irmãos, estou adoecido, como que eu vou alimentar outra pessoa? Se eu não medito na palavra de Deus, como que eu vou alimentar as outras pessoas? Aí Jesus fala para eles assim: primeiro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E outra coisa, vai aprender o que é misericórdia, eu quero. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus está citando as escrituras de Oséias, quando Deus repreende o povo. Eu não quero sacrifício.
Quando Jesus falou assim, misericórdia eu quero, Jesus estava dizendo que Ele quer um coração cheio de compaixão das pessoas. Ele quer um coração voltado com a santidade de Deus. Às vezes eu estou muito preocupado em apresentar grande sacrifício, apresentar grande pregação, esboçar conhecimento, cantar bem. Não tem nada errado com isso. O errado quando o meu coração está afastado dessas coisas. Só é uma estereopatia. Jesus vai dizer que na sua época tinha os religiosos, peritos na lei. E Jesus fala, eles não passam de sepulcro caiado. É bonito por fora, mas por dentro a alma está ruim. Esse é o perigo que eu tenho que tomar, senão eu vou ter a mesma atitude dos fariseus aqui. E Jesus continua dizendo, e não quero sacrifício. Eu não quero apenas uma disposição religiosa. Eu não estou interessado em apenas ter uma disposição para participar de uma liturgia. Como eu já ouvi por algumas vezes, eu gosto de ir na igreja, porque eu sento lá e escuto o hino e aquilo me acalma, eu gosto de ouvir uma pregação e eu gosto de ouvir o pastor. Não, Jesus não está interessado nisso aí. Jesus, Ele quer pastorear nossa alma de fato. Jesus, Ele fala para o seu colegiado e fala, irmão, gente, não se preocupe com o homem, que ele mata só a carne. Mas Deus, Ele mata o corpo e lança a alma no inferno. A nossa vida aqui, irmãos, é assim, ó, um sopro, uma passagem. Temos que aproveitar, temos que curtir a vida com Jesus. Viver uma vida de santidade, mas curtir a vida com Cristo. Não apenas ter uma vida que não condiz com aquilo que Jesus, Ele vem ensinando nas Escrituras Sagradas. Jesus é misericordioso. Irmãos, eu louvo a Deus. Irmãos, imagina se não tivesse as Escrituras para nos orientar. Imagina isso tudo que nós aprendemos hoje aqui na escola dominical, né? Sobre as complexidades da alma, o espírito, a vontade, o intelecto. E se não tivesse um manual para guiar o ser humano. Deus é bom demais, irmãos, o tempo todo. E é muito bom nós nos conhecermos. É muito bom nós sabermos quem nós somos. Irmãos, Deus colocou você nos lugares celestiais, assentado. Eu lembro em Portugal, o pastor Hudson Silva, e alguém falou com ele, pastor, eles estão lenhando o senhor. Eles estão batendo, falando demais no senhor. Eu falei, meu irmão, eu estou sentado lá em cima, nos lugares celestiais. Eu estou muito acima disso aí. Às vezes eu fico preocupado demais. Deus, você tem que saber qual é a sua posição em Cristo Jesus. Qual é a nossa posição em Cristo Jesus? Sobre os pés, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Hoje foi uma reflexão sobre a vida de Mateus. Mas a hora passa, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Espírito Santo que continue falando na vida dos irmãos, assim como tem falado na minha vida. Amém, irmãos? Querido Deus, Pai eterno, Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por essa escritura, Senhor Jesus. Pai, obrigado por saber que o Senhor é bom e uma bondade permanente. Obrigado, Senhor, por pastorear a nossa alma, por cuidar da gente, cuidar de nós, ó Deus. Pai, eu quero interceder pela vida dos irmãos que aqui estão, cada pessoa que está aqui nesse culto, ó Deus.
Que o Senhor venha, meu Pai, esquadriar a mente, o coração. Às vezes, ó Senhor, muitos estão com a fé, mas precisa ser injetada disposição para largar tudo, para te servir de fato, mais do que o comportamento. Ajuda-me, ó Deus, a trilhar o caminho da bondade em Cristo Jesus. Afasta, Senhor, o meu coração, o nosso coração, de sacrifícios somente e atos religiosos, ó Deus. Nós precisamos do preenchimento do Teu Santo Espírito, ó Pai. É que eu lhe peço, ó Pai, e ministro na vida de cada um aqui nesta noite, ó Deus. Continue sendo conosco, que é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.